mais fisicamente mais bem dotado, até para poder competir e inibir o jogo de toque do Flamengo, do Gerson, do Arrascaeta, do De La Cruz. Eu acho que o time que o Carille pôs em campo hoje era um convite para o Flamengo. Mesmo sem o Flamengo ter feito uma partida de alto nível, como todos nós vimos, eu acho que o Flamengo ficou muito confortável em campo. O Flamengo conseguia muito rapidamente roubar a bola e ficar com ela, tocando, ditou o ritmo do jogo. Eu acho que o Vasco deveria ter colocado um time mais forte fisicamente. Então, mas aí é uma maneira de jogar, uma certa identidade, que o Vasco ainda não conseguiu, porque tem suas limitações. Mas é conseguir ser constante em todos os setores, em toda a fase do jogo e por mais tempo no jogo. Eu falei sobre isso no aquecimento aqui. Na hora que saiu a escalação, eu falei, aí não é nem crônica depois do jogo. Estou com o Eric. Eu teria jogado com o Matheus Carvalho e com o Jair. Eu acho que contra um time para jogar contra o Flamengo. Ele é muito, com o Matheus e Jair? Ele é muito inferior, e o Vasco é muito inferior, ele tem que guerrear, ele tem que marcar muito, fechar os espaços e tentar parar o adversário, entendeu? Meus amigos, vou falar pra vocês, hein? Não deu para o Vasco de novo. E o Flamengo simplesmente vence mais uma e chega a mais uma decisão do Campeonato Carioca. Flamengo está na final, meu parceiro, após vencer o Vasco por 2-1 no estádio do Maracanã. E o Vasco caiu e está eliminado do Campeonato Carioca. E é claro que nós vamos aqui acompanhar os bastidores dessa vitória do Mengão, que inclusive teve gol do rei dos clássicos novamente, do Bruno Henrique. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre essa vitória do Flamengo por 2-1 sobre o time do Vasco. Falando do clássico, terminou agora no Maracanã. Vamos mostrar para vocês já os melhores momentos, né? Enquanto isso, a nossa cabine lá no Maracanã está se preparando para participar aqui com a gente e também comentar, começar a repercutir o que foi essa vitória, mais uma do Flamengo sobre o Vasco. Hoje, 2-1 de virada. Estádio mais cheio hoje, né? Ao contrário do que aconteceu no Engenhão no final de semana passado. O Vasco no primeiro tempo até competiu melhor, né, Eric? Tentou fazer algo parecido com o que fez no primeiro jogo, de tentar pressionar um pouco a saída de bola do Flamengo. Começou o jogo até de maneira equilibrada, encontrando um gol logo cedo. Mas depois é natural que o time melhor do Flamengo vá se acomodando dentro do jogo, né? O Carille partiu com aquela escalação que a gente até debateu na quarta-feira, né, com um time mais ofensivo e tal. Só que para essa escalação funcionar, o Vasco precisa ter a bola. E é algo que o Flamengo não dá para os adversários, muitas vezes. O Flamengo também gosta de ter a bola, é um jogo de posse. E ainda mais com 4 jogadores no meio-campo, né? Dessa vez o Felipe Luiz retornou com o De La Cruz. Então, o meio-campo do Flamengo com muito mais jogo, com Pulgar, com De La Cruz, com o Gerson, com a Arrascaeta e o Plata encostando muitas vezes ali, teve essa superioridade numérica. O Vasco acabou encontrando o seu gol numa bola parada, numa boa cobrança do Coutinho, o Nuno aproveitou com oportunismo. Mas se a gente for olhar o número de a estatística do jogo, os números, o Vasco finalizou muito pouco, foram 3 ou 4 finalizações, a quarta foi agora no finzinho do Lloyd. Então, assim, para um time que precisava fazer 2 gols, escalou um time ofensivo, como eu imagino que o torcedor gostaria de ver. Só que muitas vezes você pôr muitos jogadores ofensivos contra esse time do Flamengo não te garante você ter presença no campo de ataque, né? Porque esse time do Vasco para funcionar precisa ter a bola. Os jogadores que jogam na frente do Vasco dificilmente correm para trás, né, Alex? Rayan, Verratti, o Nuno, o Coutinho, não tem como eles correrem para trás para combater, roubar a bola, compactar meio campo. Então, o Flamengo conseguiu, com a sua maior qualidade, se impor. Acho que o grande lance do jogo é o gol de empate do Flamengo, do Bruno Henrique. O PC vai explicar para a gente os critérios que a federação adotou para engrossar essa linha. Porque se não fosse a linha engrossada, o Bruno Henrique estaria em impedimento. Isso é fato, acho que todos nós concordamos com isso, né? Então tem essa questão da linha, o PC vai explicar pra gente. E eu acho que ali, quando o Flamengo empata o jogo, praticamente decide, né? Porque o Vasco precisaria de mais 2 gols, subir a ladeira de novo, ficaria muito complicado. E aí, no segundo tempo, o banco, novamente, do Flamengo fez a diferença. O Felipe Luiz começou a lançar a mão dos jogadores que estavam no banco. Aí entra Alexandre, entra Ala, entra Luiz Araújo. E aí pesa contra o Vasco, né? Então, acabou dando a lógica. O Flamengo hoje é um time melhor, um time mais pronto, que tem um trabalho mais consistente do Felipe Luiz em relação ao Carille. E chegou à final. O Flamengo foi o time de melhor campanha no Carioca. O que faltou pro Vasco
Eu acho que tá no nosso time hoje, que é ele, Grafite. Mas bem melhor que o Verratti, você tá louco. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ao Maracanã. Lá está o nosso super time, né? O time da nossa transmissão, que participou dessa vitória do Flamengo 2-1. Luiz Carlos Júnior, Grafite e Lédio Carmona, o intrépido. Que faz tempo que não paga um almoço. Faz bastante tempo. Posso falar uma coisa, Felipe, rapidinho? Claro. Cara, eu termino o jogo sempre amarrotado. Eles terminam com a camisa passada. Como é que pode eles têm duas trocas, tá? Ou eles trocam de uniforme. A equipe deles tem duas camisas. É igual time de futebol. No intervalo, os caras trocam as camisas. Eu tô olhando pra televisão, tá me chamando a atenção. Cara, eu termino o jogo amarrotado. Estão sempre inteiros, né? É muita elegância, jogam de terra. É isso aí. Luiz, aconteceu algo que já vem acontecendo normalmente nos últimos clássicos entre Flamengo e Vasco, né? Agora são 32 jogos, 2 vitórias apenas do Vasco, nesse retrospecto mais recente. E o time, que é o melhor time no momento, se impôs sobre o Vasco, como era natural de ser. A gente falava aqui sobre escalação, Vasco um pouco mais ofensivo, um pouco menos ofensivo e mais preenchido no meio campo, mas com qualquer formação não seria fácil vencer o Flamengo hoje, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigado, hein, Eric? Você é sempre muito gentil. E o Alex, eu e o Léo estamos fora do time, né? Somos bancão e tal. O Grafa joga no time titular. Olha, sem querer questionar a qualidade do Grafite, que é um centroavante de Copa do Mundo, ele não ia tocar na bola como o Verratti não tocou. Então não ia mudar nada, ele ia ser um jogador a mais dentro de campo. Bom, em relação ao que o Diniz falava, o Flamengo está sobrando no Rio de Janeiro, especialmente para muitos é o melhor time do futebol brasileiro. Tanto é que o Flamengo conseguiu hoje a sua primeira virada na temporada. O Flamengo não toma gol, então o Flamengo não precisa virar jogo. O Flamengo consegue a sua primeira virada e vamos combinar que acabou não fazendo tanto esforço assim, né, Lédio? Esforço fez. Você acha que fez muito? O Flamengo é um time muito sério. Você não acha que a virada veio de forma mais natural, não? Além de bom, o Flamengo tem muito vigor, né? É um time muito competitivo, que joga intensamente o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Eu falei muito isso durante o jogo, não sei o que o Alex, o Eric, o Felipe se concordam, mas eu acho que, além da diferença técnica, e é abissal, isso aí os números comprovam, fisicamente o Flamengo sobra diante do Vasco. O Vasco não consegue acompanhar o Flamengo. Hoje não conseguiu acompanhar nem até o fim do primeiro tempo. E o Flamengo treinou a semana inteira e o Vasco jogou na quarta-feira. Pois é, mas eu acho que não justifica, Luiz, que foi um jogo fácil. Foi um jogo tranquilo. Eu acho que é uma coisa mais profunda, essa questão física do Vasco. Eu não sou preparador físico, mas isso fica muito claro, a diferença física de um time para o outro. A parte técnica a gente não deve nem considerar, não entra no debate. Basta você ver que em 32 jogos o Vasco ganhou 2. Então, eu acho que eu tenho certeza que o jogo de hoje foi a cópia do jogo de sábado passado. O Vasco começou o jogo conseguindo competir, tentando incomodar o Flamengo, o Nuno bem pelo lado esquerdo, o Coutinho tentando participar do jogo com o Nuno. Fez o gol, uma furada do Lucas Freitas, vai no pé do Nuno, ele faz 1-0. E a partir daí, depois da parada técnica, como aconteceu o sábado passado, o Vasco começa a se diminuir fisicamente e o Flamengo começa a botar o jogo debaixo do braço. E foi exatamente o que aconteceu sábado. A diferença do jogo é que o Vasco hoje fez 1-0. Sábado o Flamengo fez 1-0 e ficou nisso. Agora, é difícil você mudar esse panorama. Eu acho até que o Flamengo não fez uma partida perfeita, exuberante, mas ele é tão melhor, ele é tão superior, ele tem tantas alternativas a mais que ele não precisa tirar nota 10 para ganhar do Vasco. Se ele tirar nota 7, 7,5, ele vai passar de ano e vai deixar o Vasco mais uma vez reprovado, esperando ali um outro concurso, um outro jogo, entendeu? Foi o que aconteceu. A diferença é muito grande. E falando sobre a questão da torcida que o Felipe falou, se você olhar, a torcida do Vasco hoje estava bem. A torcida do Flamengo muito maior que a do Vasco. Em outras situações, a torcida do Vasco teria vindo muito mais ao Maracanã. O torcedor já começa a desistir, entendeu? Não é desistir, a ficar... Mas você pega esse retrospecto, 32 jogos e 2 vitórias. Então você começa a perder a torcida, entendeu? Você começa a perder a torcida. É uma torcida que é fabulosa, é incrível, tem 15 milhões de torcedores, que normalmente divide o Maracanã com a torcida do Flamengo. Não aconteceu sábado, no Newton Santos, e não aconteceu hoje novamente. E o jogo, Grafa? Fala, Luiz, boa noite para você, pro Lédio, Felipe, amigos da mesa ali, Eric e Alex, amigas e amigos que estão acompanhando o Troca. Realmente o Flamengo é superior. O Flamengo, a impressão que eu tenho aqui é começo de temporada, né?
as duas equipes têm 2 meses de preparação, 14, 15 jogos já disputados, ainda se preparando fisicamente, tecnicamente, mas se a gente analisar o jogo aqui de cima, dá a impressão que o Vasco corre muito mais que o Flamengo. O Flamengo perde a bola, já recupera ali no campo, o Vasco se desgasta mais dentro do campo, talvez se pegasse aquele GPS que os jogadores usam por baixo da camiseta ali, junto com aquele colete lá, a gente vai ter... Eu tenho praticamente certeza que o Vasco correu muito mais do que o Flamengo nesse jogo. O Flamengo tem muito mais tempo de posse de bola, né? O Flamengo teve mais posse de bola, tudo isso, e isso aí pesa no decorrer do jogo. Vai jogando, vai cansando. O Vasco conseguiu o gol no primeiro tempo, no momento melhor que ele estava no jogo, teve a parada técnica, o Flamengo já voltou melhor. Aí acontece o gol de empate. Aí você precisando marcar 2 gols, você sai na frente, toma gol de empate logo em seguida, dá aquela... baixa um pouco a... Poxa, tem que fazer mais 2 gols. E tudo isso pesa dentro do jogo. Aí, fisicamente, mentalmente, a equipe vai cansando. Eu ia citar isso, Grafa, porque você entra num jogo contra um adversário que é melhor, então você sabe, bom, esse é o jogo do erro 0. Não pode Você tem que fazer 2 gols, não posso errar. Então, mentalmente, é o jogo perfeito. Isso é muito estressante. Você não pode tomar gol, você tem que ser coeso defensivamente, não dar chance para o adversário e ter que marcar na frente. O Vasco faltou ofensividade do Vasco, o Ryan tocou pouco na bola, o Verratti, nós falamos aqui, não conseguiu tocar na bola, era até melhor que o Carille tivesse o tirado do jogo, ter colocado o Arraião um pouco mais à frente, com a entrada do Lodge, jogadores assim. E o Flamengo, com esse volume de jogo, o Gerson, monstruoso dentro de campo, domina as ações, joga, chega para finalizar, entra na área. Ou seja, o Flamengo é superior, não tem como. O Vasco vai lamentar, vai questionar as linhas do gol de empate do Flamengo, a linha mais grossa, isso aí acho que o PC vai trazer para nós, eu tenho minhas dúvidas, eu só vi uma linha e só, eu não vi outros ângulos, não posso falar, tenho um pouco de dúvida aí o lance, mas no geral, nos 180 minutos, o Flamengo foi superior e merece estar na final. Pode falar. Pode falar, Felipe. Não, ia colocar mais uma questão para vocês aqui, porque eu estava ouvindo atentamente aqui os comentários de vocês e o Flamengo realmente foi melhor. Não fez um jogo, como concordo muito com o Lédio, assim, não fez um grande jogo o Flamengo, né? Não foi um jogo no nível prime do Flamengo, assim, do Felipe Luiz, mas fez um jogo suficiente para ser superior ao Vasco. E acho que o jogo do Vasco, embora não tenha sido bom e não tenha criado muitas chances, mas foi um jogo digno o Vasco hoje, né? Dentro das suas limitações, do que podia fazer com um adversário muito mais forte, o Vasco fez o que é possível, né? Pelo menos na minha cabeça, fez o que é possível diante de tamanha diferença entre os dois elencos hoje, não, meus amigos? Mas, você acha que a torcida do Vasco, eu acho que não sai brava com o time hoje pelo que jogou. Acho que entende, fica chateado pela eliminação, mas entende o tamanho da diferença, não? Ou estou sendo muito benevolente? Deixa eu só levantar uma questão. O Lédio acabou de citar 15 milhões de torcedores. Você não acha que é pouco o torcedor achar que fez um jogo digno? Eu acho que você tem que reconhecer as circunstâncias atuais. Mas para a grandeza do Vasco, para o que o Vasco representa, eu acho que deve ser muito triste o torcedor imaginar que o time pode apenas fazer um jogo digno. É melancólico, né? Agora, o momento do Vasco é esse. O Vasco... de 32 jogos, ganhou 2. Não é uma questão do time, é do momento do clube, da instituição como um todo, de tudo que fizeram com a instituição politicamente. Não estou falando da administração atual, tudo que foi construído nos últimos... ou destruído nos últimos 23 anos, entendeu? 25 anos. E a conta demorou a chegar, chegou agora. E o Pedrinho está lá tentando resolver, buscar soluções, alternativas. Agora, é muito difícil para o torcedor olhar isso e ter esperança. Qual o campeonato? A diferença é a seguinte, o Flamengo hoje está em outra prateleira, não é a prateleira do Vasco. Eles são rivais, mas a prateleira do Flamengo é lá em cima, a do Vasco é mais embaixo. Então, quando tiver um confronto, o Flamengo, você pode cravar lá que o Flamengo tem grande chance de ganhar, porque como tem ganhado quase todos os jogos. Porque a prateleira do Vasco hoje não é a do Flamengo. É muito acima do Flamengo. Qual é a prateleira do Vasco? É brigar para ficar numa posição mediana no Campeonato Brasileiro, ter uma posição digna na Copa do Brasil para ganhar dinheiro, porque eu acho difícil ganhar a Copa do Brasil, e tentar brigar a vera pela Sul-Americana, que é uma competição, digamos, democrática, né? É aberta lá.
depende do chaveamento, os times são mais ou menos iguais, você briga e tenta chegar na Sul-Americana. O resto, confronto contra o Flamengo, se conseguir empatar, uma vitória aqui, com chute do Puma, vai acontecer uma hora agora. Normalmente vai perder, porque a prateleira é outra. E isso não é uma ofensa ao clube. Não, de jeito nenhum, é uma realidade. É a realidade. É um choque de realidade agravado com o fato de Flamengo, Botafogo e Fluminense terem vencido, inclusive, Exatamente. Libertadores. E isso explica porque o torcedor do Vasco hoje não dividiu o Maracanã com a torcedor do Flamengo, como normalmente acontece, porque ela está cansada. Tipo, vamos lá para quê? Vai perder de novo. Falando português, claro, vai perder de novo. Vai tentar lutar, quem sabe empata. Perdeu. Não sei se você e o Grafite pensam como eu, mas eu acho que o Carille caiu um pouquinho no conto assim, do encantamento do que foi o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, da questão ofensiva e tal. Eu acho que o Vasco deveria, na minha opinião, claro, estou falando depois do jogo, talvez seja mais fácil, mas já na quarta eu achava isso também. Ter um meio-campo mais forte, mais fisicamente mais bem dotado, até para poder competir e inibir o jogo de toque do Flamengo, do Gerson, do Arrascaeta, do De La Cruz. Eu acho que o time que o Carille pôs em campo hoje era um convite para o Flamengo. Mesmo sem o Flamengo ter feito uma partida de alto nível, como todos nós vimos, eu acho que o Flamengo ficou muito confortável em campo. O Flamengo conseguia muito rapidamente roubar a bola e ficar com ela, tocando, ditou o ritmo do jogo. Eu acho que o Vasco deveria ter colocado um time mais forte fisicamente. Então, mas aí, até como foi o jogo de sábado, entendeu? A gente até conversou sobre isso duro aqui, né? Se a gente pensar, tirando o jogo de sábado, que foi um jogo muito brigado e pouco jogado, né? Em que momentos o Vasco, nesses últimos jogos, para trás contra o Flamengo, mesmo com diversas formas de jogar, com um monte de volantes e poucos atacantes, também não conseguiu competir, todas as vezes que o Vasco jogou de peito aberto, e hoje estava perdeu. precisando vencer, estava precisando... Tanto que a gente aqui na hashtag na quarta-feira, o torcedor se manifestando aqui na hashtag troca de passe, quase que foi unanimidade de jogar, ou tentar jogar com o time um pouco mais pra frente. Felipe, o torcedor vai, ele viu um 3-0 no primeiro tempo, o Vasco precisando de gols, ele vai somando uma coisa com a outra. Mas, por exemplo, no ano passado, quando foi o 6-1, o Álvaro Pacheco botou um time leve, solto em campo, tomou 6 gols. Já no segundo turno, o time já foi mais competitivo contra o Flamengo. O Flamengo jogou melhor, mas foi eu acho que, assim, nesse momento em que o Vasco hoje está numa condição inferior à do Flamengo, eu acho que tem que respeitar o momento, fecha ali a casinha, joga duro, joga competindo. Hoje jogou muito de peito aberto contra o Flamengo. Ficou no banco, Jair no banco. Isso aí até. Eu teria preenchido mais o meio-campo e falei isso na quarta-feira. Sim. Claro que discordamos aqui sobre isso, inclusive. Eu acho que assim, o jogo contra o Nova Iguaçu dá para jogar daquele jeito. Outras partidas em São Januário, no Campeonato Brasileiro, vai dar para jogar desse jeito como o Vasco entrou em campo. Mas eu acho que jogar contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, contra o Internacional, principalmente esses times que são mais técnicos, acho que o Vasco tem que pensar nisso, em competir mais, em preencher mais o meio-campo. Para completar isso daí, eu acho que o mais difícil para um time é você encontrar o time, uma maneira de jogar, uma certa identidade, que o Vasco ainda não conseguiu, porque tem suas limitações. Mas é conseguir ser constante em todos os setores, em toda a fase do jogo e por mais tempo no jogo. O Vasco, esse time, ele consegue jogar um período bom, mas só que o restante ele vai sofrer mais. Né? Você conseguir sustentar ainda mais contra times, contra o Flamengo. Esse é o meu ponto, eu acho. Ser consistente e constante durante o jogo todo é o mais difícil de construir. O que vocês acham sobre o que dissemos aqui, Lédio, Grafa e Luiz? Eu concordo plenamente com o Eric. E eu falei sobre isso no aquecimento aqui. Na hora que saiu a escalação, eu falei, aí não é nem crônica depois do jogo. Estou com o Eric. Eu teria jogado com o Matheus Carvalho e com o Jair. Eu acho que contra um time para jogar contra o Flamengo, ele é muito... com o Matheus e Jair? Ele é muito inferior, e o Vasco é muito inferior, ele tem que guerrear, ele tem que marcar muito, fechar os espaços e tentar parar o adversário, entendeu? De toda maneira. E ter escape. O escape seria o Nuno, o Coutinho, enfim, o Nuno teria que jogar e você vê quem está melhor condicionamento. Em termos de condicionamento físico, o Coutinho não me parece estar nesse momento. Até que ele fez primeiros 20 minutos razoáveis. Mas eu acho que, nesse momento, nessa situação do jogo, da diferença dos dois, o Vasco tem que jogar sempre com 3 volantes contra o Flamengo. Não é querer ser retranqueiro. É a melhor forma de você conseguir algum resultado. Hoje foi muito faceiro, eu acho. Não acho que perdeu por causa da escalação do
do Carille. Não foi isso. Ele foi corajoso, até pontuei isso no aquecimento. Ele vai tentar ganhar, mas eu acho que ele arriscou muito. E fisicamente o time não consegue acompanhar. Então, bota 3 volantes. Nem acho que são 3 volantes assim, exuberantes, que vão proteger totalmente, mas vão guerrear. Hugo, Cocão e o Jair. Carmona, prazer, hein? Valeu. Grafa. Valeu. Ziric. Então tá aí, galera, né? O Mengão que venceu de novo. E detalhe, hein? O Bruno Henrique chegou à marca de 100 gols nessa partida contra o time do Vasco. Só contra o Vasco são 11 gols, né? A principal vítima do Bruno Henrique que vai assumir a paternidade do time do Vasco. Ou seja, o Bruno Henrique é o pai do Vasco, não tem jeito, é o rei dos clássicos. E o Mengão agora ampliou nessa vantagem gigantesca. São 32 jogos entre Flamengo e Vasco, os últimos 32 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 derrotas, 2 vitórias dos vice-inos, né? Ou seja, hegemonia total no confronto entre Flamengo e Vasco. A hegemonia é do Mengão. Mengão que simplesmente só nesse ano de 2025 já venceu o Vasco 3 vezes, meus... Já pode pedir música no Fantástico. 3 vitórias sobre os vice-inos só em 2025, tá bom? Galera, eu vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal, ativar o sino e deixar o like. Já já eu tô voltando, tá? E trazendo mais bastidores para vocês dessa vitória do Flamengo, que avançou à final do Campeonato Carioca sobre o time do Vasco. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!